vai agora anunciar no âmbito do aumento dos números da pandemia em Portugal? Como tive a oportunidade de dizer na quinta-feira passada, estamos a viver o momento mais grave desta pandemia. Um momento onde não está só em causa a pressão sobre o Serviço Nacional de Saúde, sobre o esforço extraordinário que médicos, enfermeiros, técnicos auxiliares, assistentes operacionais, todos estão a fazer no Serviço Nacional de Saúde. O que está, neste momento, verdadeiramente em causa é a saúde e a vida de cada um de nós e de cada uma das pessoas que nos rodeiam. Obviamente, 3 dias é um período curto para avaliar o impacto das medidas que foram adotadas na passada quinta-feira. De qualquer modo, recolhendo elementos de informação junto das forças de segurança, dos operadores de transportes públicos, dos concessionários das autoestradas e dos dados relativos à movimentação de telemóveis, podemos verificar que entre sexta-feira e o dia de ontem, comparativamente com sexta-feira e domingo da semana anterior, tivemos uma redução de cerca de 30% das movimentações. Quero agradecer a todos os que contribuíram para esta redução, mas quero redizer aos restantes 70% que não é aceitável mantermos este nível de circulação ao fim de semana e também aos dias úteis. Perante esta circunstância, impõe-se, por isso, clarificar normas que têm sido objeto de abuso ou também alargar o quadro de restrições que aprovámos na passada quinta-feira. Assim, e em primeiro lugar, é proibida a venda ou a entrega ao postigo em qualquer estabelecimento do ramo não alimentar, como, por exemplo, em lojas de vestuário. Segundo, é proibida a venda ou entrega ao postigo de qualquer tipo de bebida, mesmo cafés, nos estabelecimentos alimentares que estão autorizados a praticar o takeaway. Terceiro, é também proibida a permanência e o consumo de bens alimentares à porta ou na via pública nas imediações dos estabelecimentos do ramo alimentar. Em quarto lugar, são encerrados todos os espaços de restauração em centros comerciais, mesmo em regime de takeaway. Em quinto lugar, são proibidas todas as campanhas de saldos, promoções e liquidações que promovam a deslocação e a concentração de pessoas. Sexto, é também proibida a permanência em espaços públicos de lazer, tais como jardins, que podem ser frequentados, mas não podem ser locais de permanência. Sétimo, solicitamos às senhoras e senhores presidentes das câmaras municipais que, tal como fizeram em março e abril, limitem o acesso a locais de grande concentração de pessoas, como as frentes marítimas ou ribeirinhas, bem como sinalizem a proibição de utilização de bancos de jardins, parques infantis ou equipamentos desportivos, mesmo de desportos individuais, como o ténis ou o pádel. Oitavo, são encerradas as universidades sénior, os centros de dia e centros de convívio. Nono, para reforçar
a obrigatoriedade do teletrabalho, é determinado, por um lado, que todos os trabalhadores que tenham de se deslocar para prestar trabalho presencial carecem de uma credencial emitida pela respectiva entidade patronal. E, por outro lado, todas as empresas de serviços, do setor de serviços, com mais de 250 trabalhadores, têm de enviar nas próximas 48 horas à Autoridade para as Condições do Trabalho a lista nominal de todos os trabalhadores cujo trabalho presencial consideram indispensável. 10º, é reposta a proibição de circulação entre concelhos ao fim de semana e todos os estabelecimentos de qualquer natureza devem encerrar às 20 horas nos dias úteis e às 13 horas aos fins de semana, com exceção do retalho alimentar, que aos fins de semana se poderá prolongar até às 17 horas. O conjunto destas medidas vão ser acompanhadas do reforço da fiscalização por parte da Autoridade para as Condições do Trabalho e também das forças de segurança, a quem foi determinada, e muito em especial à Polícia de Segurança Pública, uma maior visibilidade da sua presença na via pública e, designadamente, nas imediações dos estabelecimentos escolares, de forma a terem um fator de dissuasão e a impedirem ajuntamentos que são uma ameaça à saúde pública. Por outro lado, queria dizer que, face às novas informações disponibilizadas pela Pfizer e também pela Agência Europeia do Medicamento, estamos em condições de termos uma melhor gestão do nosso estoque de vacinas e acelerar o processo de vacinação nos lares, assumindo agora como objetivo concluir até ao final da próxima semana a vacinação integral da primeira toma em todos os lares, salvo, naturalmente, naqueles onde a existência de surtos nos impede de proceder à vacinação. Por fim, queria renovar às portuguesas e aos portugueses o apelo que tenho feito. O momento que nós estamos a viver é mesmo o momento mais grave desta pandemia. Ainda hoje morreram mais 167 pessoas. Não há nenhuma razão para termos hoje menos receio do Covid do que o medo que todos tivemos quando ele nos chegou em março passado. E que nós podemos ter toda a confiança na excelência dos nossos profissionais de saúde. Nós podemos ter confiança no esforço que todos estão a fazer para multiplicar, para além do limite que era previsível, a capacidade de resposta do nosso Serviço Nacional de Saúde. As forças de segurança irão seguramente reforçar a fiscalização. E o Governo, e estou certo também a Assembleia da República e o Sr. Presidente da República, nunca hesitarão em tomar as medidas, por mais duras que sejam, que se imponham para salvaguardar a saúde pública. Mas há algo fundamental que todos têm de compreender. O controle e o combate à pandemia, em última instância, depende do comportamento
individual de cada um de nós, do comportamento individual de todos nós. E é por isso que temos que assumir, como assumimos em março, como um dever coletivo de solidariedade para com os outros e de proteção de nós próprios, uma determinação total para termos as medidas necessárias para combater a pandemia. Este não é um momento para festas de anos, este não é um momento para jantares de amigos ou de famílias, este não é um momento para aproveitar as brechas da lei para encontrar a exceção que permita fazer aquilo que sabemos que não podemos fazer. E aquilo que nós nos temos que concentrar é mesmo numa ideia básica e fundamental. Nós temos de nos proteger, usando máscara, lavando as mãos, mantendo o distanciamento físico. E temos o dever de proteger os outros. E protegermos a nós e protegermos os outros não é algo de abstrato. É algo de concreto. É a nossa saúde e a nossa vida que está em causa. É a saúde e a vida dos outros que está em causa. E depois de tantos milhares de infectados, de tantos milhares de mortes, ninguém pode ter a imprudência de pensar que o Covid só acontece aos outros. Não. O Covid acontece-lhe a si, acontece-me a mim, acontece a qualquer um de nós, se não formos capazes de, individual e coletivamente, nos mobilizarmos para enfrentar esta pandemia. E temos boas razões para acreditar que o podemos fazer, porque sempre que o fizemos, nós conseguimos vencer esta pandemia. Nós conseguimos fazer de forma exemplar na primeira vaga. Foi possível voltar a fazer quando a pandemia resistia teimosamente em 19 freguesias da área metropolitana de Lisboa. Nós voltámos a conseguir fazer quando quisemos fazer baixar o nível de contaminação para podermos celebrar o Natal. E agora temos de o fazer de novo, porque o nível em que a pandemia se encontra é o nível mais perigoso de sempre. Não é por acaso que todos os dias batemos o número de recorde de novos infectados, que batemos o número de recorde de novos internados e, sobretudo, batemos o número de recorde do maior número de mortos. E não há nenhuma vida que seja recuperável, e esse é um mal que nós não podemos causar a ninguém. E isso depende, essencialmente, de cada um de nós e de todos nós. E tenho boas razões para poder contar com os portugueses e com um sobressalto cívico que temos que ter para voltarmos a conseguir controlar, como no passado controlámos esta pandemia. Temos boas razões para ter esperança, porque sabemos que há uma vacina. Mas temos de ter a prudência de saber que todo o processo de vacinação será demorado e que até estarmos vacinados ninguém está protegido. Por isso, concentremos-nos no essencial. Vamos combater esta pandemia, proteger a saúde de todos, salvar a vida de cada um. Boa tarde, Sr. Primeiro-Ministro. Tiago Contreiras, da RTP.